Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da doutora Kátia aqui no nosso estúdio, ela que aceitou o convite e vai poder falar sobre autismo. Kátia, muito obrigado. E já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é o autismo. Primeiro, Zé, muito obrigado, doutor José, por mais essa oportunidade da gente estar aqui falar, informar as pessoas que estão nos ouvindo. Então, o autismo, ele é um espectro. Tanto que a nomenclatura hoje é transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque os sinais, eles são múltiplos. Nós podemos ter desde crianças que tenham um sinalzinho muito leve, como uma dificuldade em sociabilizar, que é a base do transtorno do espectro autista, como crianças que podem se autolesar, lesar os outros, serem averbais. E nessa nuance toda, nós temos vários indivíduos com vários comprometimentos diferentes nesse espectro. Então, indivíduos com dificuldade na sociabilização, atraso na linguagem, pessoas que têm comportamentos repetidos, movimentos repetidos. Então, assim, é um espectro muito grande e é importante saber que é neurobiológico, é genético o transtorno do espectro autista. Então, é um transtorno. Quando você fala em espectro, você quer dizer que existem tantos graus desse tipo de problema que não dá para você simplesmente falar esse daqui é grau 1, grau 2 ou grau 3. Ele pode ser de tamanho ao número de problemas que pode estar relacionado ao transtorno do autismo que você coloca como um espectro. Então, sim, pode ir do 0 até o 100. Sim. Hoje, ainda, né, pelo CID-10, a gente classifica em nível 1, 2 e 3 de apoio, que seria leve, moderado e grave. Breve isso vai mudar também. Eu sempre converso com os pais que é muito difícil você colocar a criança numa nomenclatura de nível 1, nível 2, nível 3. Às vezes a mesma criança, ela tem vários níveis dentro das suas dificuldades ou habilidades. Eu vou dar um exemplo que eu vivo. A minha filha, ela é um nível de apoio 3. A gente classifica em nível de apoio pelo seguinte, a minha menina, por exemplo, ela depende da gente para comer, ela depende da gente para ir no banheiro, ela depende da gente para fazer uma caminhada, ela é um nível de apoio 3. Só que, por outro lado, eu posso ir com a minha filha em qualquer ambiente, eu posso ir com a minha filha num restaurante, ficar 2 horas com ela sentada, isso depois de muito treino. Então, no comportamento, eu acho a minha filha no nível de apoio 1, porque ela tem um ótimo comportamento. Por outro lado, eu tenho crianças com cognitivo ótimo, tá? Que ela tem dependência de vida diária, que é ir ao banheiro, não usar fralda. Só que os pais não conseguem sair com essa criança pelo seu comportamento. Então, aí ela teria um nível de apoio 1 em várias áreas, mas ela seria um nível de apoio 3 em comportamento. Então, é muito difícil você taxar assim por nível, mas essa nomenclatura existe. Kátia, há 30 anos atrás, a gente não escutava falar em autismo, em transtorno do autismo, do espectro autista. E de uns anos para cá, eu vou até te colocar assim, de uns 10 anos para cá, nós escutamos demais isso. Os diagnósticos talvez sejam mais precisos, mais precoces, mas há 30 anos atrás não existia autismo? Existia. Há 30 anos existia, só que não era diagnosticado. Então, nós temos aqui 2 vertentes para a gente descobrir, para a gente discutir. A forma de dar o diagnóstico. Por exemplo, a primeira ferramenta que chegou no Brasil para dar o diagnóstico de autismo, que chama CARS, validada no Brasil, eu lembro até hoje, a minha filha tinha 8 anos. Porque a minha filha, até essa faixa etária, o diagnóstico dela era deficiência mental. Por quê? Nós não tínhamos ferramentas para esse diagnóstico. Ainda o diagnóstico de autismo era aquela coisa muito arcaica, era aquela visão daquela criança virada para a parede se balançando, não tinha o que hoje nós temos na descrição das ferramentas do DSM-5.
Tá? Então, quando o CARS caiu na minha mão, quando a minha filha tinha 8 anos, que eu dei o diagnóstico para ela. Eu dei. Então, as ferramentas, há 10, 15 anos atrás, elas chegaram até nós, que são o jeito de fazer os testes para fazer transtorno, para fazer diagnóstico do transtorno do espectro autista. Por quê? O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é clínico, tá? É feito através de testes validados para se dar o diagnóstico. O exame que existe, o exame laboratorial que existe, ele chama Exoma. A genética, a cada dia, é assim, apaixonante o jeito que a genética está melhorando nessa parte do autismo. Mais ainda, você vai despender, né, economicamente de um teste super caro, que nenhum convênio cobre. Eu, por exemplo, fiz na minha filha. O exame da minha filha deu normal. Então, você tem grandes chances desse exame não te dar a resposta. Por isso que o padrão ouro ainda para autismo é o diagnóstico clínico. E isso, de forma adequada, aumentou o número de casos de autismo. Mas nós temos também as outras causas, tá? Prematuridade. Zé, na nossa época de faculdade, os prematuros, eles não tinham essa evolução maravilhosa que eles têm hoje, com as nossas UTIs melhorando tanto, né? Hoje, criança de 6 meses, né, vai bem, né, se recupera, mas é um prematuro. Prematuridade é um gatilho. Estresse. O quanto que a nossa vida não está piorando nessa parte do estresse. É um gatilho. Idade paterna e materna. É um gatilho. Outra coisa agora nos últimos estudos é a microbiota materna. Então fizeram um estudo já que mulheres que engordam muito na gestação, ela tem uma microbiota afetada e também pode ser o gatilho para o transtorno do espectro autista. Medicações também é um gatilho, tá? Na hora da formação do feto para o transtorno do espectro autista. Droga, álcool. Então, assim, são muitos gatilhos que aumentaram, além do diagnóstico, o número de indivíduos do transtorno do espectro autista, que hoje, pelo CDC, que é o Centro de Prevenção de Doenças Americana, cada 36 crianças que nascem, uma pode ter TEA. Então, realmente aumentou muito o número de indivíduos com transtorno do espectro autista. Mesmo porque naquela época, esses que você falou que são de grau 1 ou leve, né? Esses não eram nem diagnosticados. E ainda é assim, né? Ainda é assim. Ainda é assim. O que está acontecendo muito hoje, assim, é a gente começar a ver pacientes da gente de 13, 14 anos que lá atrás a gente não percebeu porque a gente não sabia. Hoje tem pacientes que estão aparecendo, meus pacientes de pequenininho, com 13, 14 anos, que eu não diagnostiquei. Por quê? Muito leve. E que hora que aparece? Na hora que as exigências sociais aumentam. Então é aquele menino, ele é quietinho, certo? Ele está ali no cantinho dele, mas ele não atrapalha ninguém, ele não incomoda, ele vai mais ou menos na escola. Ninguém está muito preocupado com o isolamento dele. Só que isso aflora na adolescência. O transtorno de espectro autista, ele é mais prevalente em meninos ou meninas? Então, se fala em meninos, né? Mas agora nós temos outra teoria também. As meninas disfarçam mais o autismo, né? As mulheres, até nisso, elas são boas, tá? Então, assim, eu tenho agora atendido muitas meninas adolescentes que estão vindo procurar ajuda. O que elas falam? Eu treino em frente ao espelho, como é que eu vou conversar com os meus amigos para mim não ser esquisita da turma. Eu sofro para fazer o contato social. Então, assim, ainda a prevalência é em meninos, tá? Do diagnóstico, mas com certeza tem muito mais meninas dentro do transtorno do espectro autista que a gente imagina. Certo. Além disso, idade de aparecimento. O diagnóstico é mais fácil fazer no pré-escolar ou naquele indivíduo que já está na escola? Na verdade, quando você faz o diagnóstico, quando já está na escola, você está muito atrasado.
Isso não pode acontecer, né? Essa ferramenta que eu citei, o CARS, ela pode ser feita aos 18 meses de idade. Então, hoje eu tenho pacientes, por exemplo, que já vêm me procurar com o filho com 1 aninho, porque a informação está chegando nas pessoas. Então, aquela informação da criança isolada, da criança que tem atraso em alguns marcos do desenvolvimento, até motor, né? Eu já tive um caso de uma mãe que veio me procurar com um bebezinho com 6 meses, porque o bebezinho não olhava. Então, está chegando até com 6 meses, se falando alguma coisa. Com 18 meses, a gente já pode aplicar o CARS. Mas as crianças chegam até a gente em torno de 2 anos e meio, na maioria das vezes. Por quê? Porque não fala. Então, o que mais chama atenção nos pais é a linguagem. Então, eles chegam geralmente com 2 anos e meio, mas a gente já pode aplicar o teste com 18 meses. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria, Paulista de Pediatria, já colocou a gente aplicar o MCHAT, que é um teste bem mais simples que o CARS, a partir de 18 meses nas crianças. Então, a gente pode estar aplicando isso bem cedo. Os pediatras hoje são treinados durante o seu período de residência, de formação, para fazer um diagnóstico mais precoce? Eu não sei se eles são treinados, mas eles estão com mais conhecimento. Eu acho que os pediatras aqui de Bauru estão de parabéns, porque assim, quando eu comecei a estudar autismo, eu ouvia muitas mães chegarem em mim e falar assim, mas doutora, o meu médico falou para mim que era para me esperar o tempo dele, que ele ia falar. Hoje eu praticamente já não ouço isso. Né? Eu fico muito feliz com isso. Eu me sinto até um pouquinho orgulhosa, porque eu fiz muito AUE com o autismo aqui em Bauru. Então hoje as crianças estão chegando mais cedo para o diagnóstico, mas o que é o mais triste de todos eu faço o diagnóstico em pacientes na FAPAB com 1 ano e meio, 2 anos. E hoje eles estão vindo para o projeto que a gente está conseguindo dar, Zé, com 5 anos, sem terapia. Há 4 anos na fila das outras associações de Bauru, que também não está tendo espaço para atender esses indivíduos. Então isso daí é uma coisa que é muito difícil para mim. Por isso que eu tenho pedido muito para os pais, certo? Você está aí 2 anos, 3 anos esperando para o seu filho ter intervenção? Vai atrás, vai à Secretaria da Saúde, vai falar o que está acontecendo, porque eu acho que as pessoas não estão sabendo. Eu acho que as pessoas responsáveis pela saúde em Bauru não estão sabendo o que vocês, pais, estão passando. Porque eu fico muito triste, quando eu dou diagnóstico para uma criança com 1 ano e meio e ela vem para mim com 5 sem terapia, porque agora, graças a Deus, a nossa associação está conseguindo dar atendimento. Mas até anos atrás só era o meu atendimento de diagnóstico precoce, nós não tínhamos recursos para terapias. E essas crianças que eu dei diagnóstico há 4, 5 anos atrás, hoje está vindo para os nossos projetos. Há 4, 5 anos sem terapia. Ou seja, se ela tivesse uma terapia adequada lá quando teve o diagnóstico, com certeza ela teria um quadro muito mais brando, muito mais fácil de tratar. Não tenha dúvida. Nós, seres humanos, nós temos capacidade de nos desenvolver em qualquer fase das nossas vidas. Mas o nosso tempo ótimo de desenvolvimento com uma criança é até 5 anos de idade. Então, essas crianças estão perdendo o seu tempo ótimo. E isso realmente é muito triste. Não recupera mais. Tá? Se a gente pensasse assim, que não recupera mais, tal, a gente não estaria lutando como a gente está por qualquer criança em qualquer faixa etária. Mas não vai ter aquele desenvolvimento que teria se tivesse iniciado terapia com 2 aninhos. Certo. Qual que é a diferença de transtorno do espectro autista e síndrome de Asperger? Então, a síndrome de Asperger não existe mais esse CID. Tá? Então, Asperger foi um médico, um cientista alemão, tá? Que ele foi o primeiro a estudar alguns meninos que se isolavam, que ficavam num cantinho. Ele foi um dos primeiros a falar do transtorno do espectro autista. Só que era em meninos que tinham o chamado nível de suporte 1, com um hiperfoco muito bom. Então, eu sempre falo, será que realmente quando as pessoas falam que os autistas são muito inteligentes, não está se falando do hiperfoco que eles têm? Então, a síndrome de Asperger, antigamente, era esses meninos,
sem déficit de linguagem, que tinham um hiperfoco, que se jogava uma inteligência acima da média, tá? Que hoje é o nível do suporte 1. Então, a síndrome de Asperger não existe mais o CID para essa síndrome. Ela, então, hoje, ela faz parte do transtorno do espectro o nível autista. do suporte 1. Certo. Nós temos várias crianças que passaram uma infância, passaram a juventude sem um diagnóstico e chegam numa fase adulta. E lá na fase adulta, muitas vezes, é feito um diagnóstico de autismo. Essas pessoas, mesmo na fase adulta, merecem um tratamento, uma atenção especial e conseguem melhorar sua condição de vida? Com certeza. Eu vou te contar uma história, Zé, que eu até convido essa pessoa, eu falei que eu vou chamar ele para a gente fazer uma entrevista. Eu fui dar uma entrevista na rádio semana passada, falando sobre os nossos eventos, das nossas dificuldades, e um rapaz foi me procurar na FAPAP. Um rapaz de 38, 40 anos. E ele se identificou como um síndrome de Asperger, né? E aí eu falei, mas quando que você teve o diagnóstico? Ele falou, eu tive o diagnóstico faz 4 anos. Eu falei, mas como? Ele falou, olha, quando eu estava na escola, eu era o esquisito. Aí eu era amigo de outro esquisito. E nós dois, a gente apanhava e batia junto. A gente era os esquisitos. Aí a gente saiu da escola, a gente continuou com contato. E esse meu amigo esquisito teve um filho, que teve diagnóstico de autismo. E o médico falou que achava que ele era autista. Ele era autista. E aí ele falou, peraí, mas eu tenho um amigo mais esquisito que eu. E me mandou para o psiquiatra dele. E aí me diagnosticou com autismo. E aí, assim, ele começou a fazer terapia na época. Esse rapaz, ele é casado. Ele está indo para o 2º filho. E é sofrido. Ele tem hiperfoco. Ele foge do olhar na hora que está falando com a gente. Mas ele conseguiu se organizar com o diagnóstico. Zé, você não tem noção do número de adultos e adolescentes que eu estou atendendo. Pessoas como esse rapaz, que está conseguindo ter, que a esposa estudou sobre o assunto, está dando apoio, como rapazes que estão perdidos, que não estão conseguindo emprego. Hoje eu estou ajudando muito, fazendo relatório, ligando para assistente social de algumas firmas, falando dos meus meninos, para eles conseguirem um apoio maior. Então, ajuda sim. Eu já tive colega meu, amigo, que eu dei diagnóstico tardio e a pessoa se organizou depois disso. Então, ter o diagnóstico e fazer uma terapia cognitivo-comportamental, que é a mais indicada, ajuda muito essas pessoas, em qualquer faixa etária. Ô, Kátia, a gente escuta falar que se os pais tiveram um filho autista, a chance de ter um segundo autista é muito maior. É verdade? É verdade. Você veja bem, cada 36, um pode ter. Isso aumenta 10% se você vai ter o 2º filho. Então, as chances são muito grandes. E se a pessoa é autista, como esse caso que você acabou de falar, a chance do filho dele ter autismo também é grande? É maior que a população normal, que hoje é 36 para 1. É maior. Então, a genética, eu lembro que meu maior desespero, quando a minha filha teve o diagnóstico, eu me ia num monte de congresso e perguntava, na época, o que os pesquisadores falavam que era a população normal, que não tinha risco da minha filha típica ter um filho autista. Hoje eu já sei que não é assim. A minha filha típica tem mais chance de ter um filho autista do que quem não tem um autismo tão próximo. Então, isso já é comprovado. Certo. Existe também a ligação de alguns pacientes que têm autismo, que têm também o transtorno de hiperatividade e tem também a síndrome de Tourette. Isso daí está ligado a esta doença, transtorno do espectro autista? Então, no transtorno do espectro autista, você tem mais chance de ter essas comorbidades. E outra semana retrasada, eu peguei um menino com TEA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e Tourette. Um menino gênio em TI, mas achou uma firma que abraçou ele, porque o menino é um gênio. Então, assim, quem tem o transtorno do espectro autista tem mais prevalência de ter essas comorbidades. Então, isso que a gente fala, que autismo não tem tratamento. O que tem tratamento é as comorbidades. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou Tourette, então tem o tratamento. Então, o TEA tem mais, e tem também o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, indivíduos dentro do transtorno do espectro autista têm mais TOD.
Os nossos adolescentes e adultos têm mais transtorno ansioso, têm mais depressão. Então, nós temos muitos indivíduos TEA com depressão, adolescência na vida adulta. E também fobia social. Então, você vê como que as coisas vão se misturando. Então, tem mais chance, sim. Eu acho que o mais importante é o que você falou. O diagnóstico precoce lhe dá condições de você estimular essas crianças para que essas crianças tenham uma vida o mais próximo do normal possível. Porém, a partir do diagnóstico, o caminho de tratamento é muito grande, o espectro de tratamento e multidisciplinaridade é muito grande. Você precisa de uma fono, você precisa de uma fisioterapeuta, você precisa de uma terapeuta ocupacional, de uma psicóloga especializada. Tem que se passar por todos esses profissionais, Kátia? Tem que se passar por todos esses profissionais. Porque os indivíduos com TEA, eles têm muito problema sensorial, falando da terapeuta ocupacional. E esses problemas sensoriais, que nem, por exemplo, o barulho, o toque, banho, tem meninos que não toleram a água do chuveiro, tocar no cabelo, e isso daí gera os comportamentos. Então, se você trabalhar o sensorial, você vai ter menos comportamento disruptivo, que a gente fala. Na parte da fisioterapia. Logo, acho que parece que até no DSM-5 vai falar de quanto é forte essa coisa da fisioterapia, deles serem mais hipotônicos, deles não terem uma marcha muito adequada. Precisa. A terapia comportamental, então, não se fala, né? Porque precisa tudo trabalhar nessa parte. E a fono, muitos deles não têm a linguagem, mas às vezes até têm a linguagem, mas não de uma forma expressiva adequada. Então, precisa. E outra coisa assim, sabe, os níveis de apoio 1, eu fico muito assim preocupada com esse grupo. Porque às vezes esse grupo ele não tem todo esse apoio que o nível 2 e 3 tem. E esses meninas vão ter muito problema aqui, ó, adolescência e início de vida adulta. Que aí vem a depressão, a fobia social. Eu peguei um menino que se corta, sabe, um monte de coisa que acontece porque não tiver esse apoio, não vencer essas dificuldades. E aqui nessa fase pior, os sintomas afloram. Então, mesmo os níveis de apoio 1, então se o seu filho está lá se isolando, se o seu filho não consegue sociabilizar, que ele tem várias dificuldades ou comportamentos diferentes, vamos correr atrás. A gente vai prevenir muita coisa lá na frente. Você falou que não tem um tratamento específico para o transtorno do espectro autista, e sim para os vários espectros dele. Existe algo no futuro, existe uma luz acendendo aí, onde medicamentosamente vai se controlar de alguma maneira esses pacientes? Então, o maior pesquisador nessa área, ele é um biólogo brasileiro, o Alisson Mutri, né? Eu vivo acompanhando ele porque ele conseguiu, já na genética, ver alguma coisa no futuro para a síndrome de Rett, né? Qual que é o maior problema do TEA? O TEA não tem marcador único. Então, lá nos Estados Unidos, eles estão fazendo um banco da genética. Então, todas as crianças que têm o diagnóstico de TEA vão direcionar esses genes para esse banco, para ver se consegue, inicialmente, isolar alguma coisa única, porque até isso é difícil no TEA. Então, assim, da parte medicamentosa para interferir nessa genética do transtorno do espectro autista, nós ainda não temos nada. Nenhuma luz ainda no fundo do túnel. Kátia, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira clara, bastante importante para que o nosso telespectador entendesse e multiplicasse o conhecimento tido aqui. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. A mensagem que eu gostaria de deixar é sempre a que eu falo no final do programa. Prestem atenção nos seus filhos, procurem ajuda o mais rápido possível. Né? Eu fico muito contente quando as mães, qualquer coisinha, vêm procurar a gente. Peço aos meus amigos profissionais da saúde que prestem atenção nessas mães, que ouçam e que realmente encaminhe para esse diagnóstico precoce e para a intervenção precoce. Porque é isso que muda a vida das nossas crianças, que vão fazer delas seres humanos mais autônomos, né? E nós pais, né, com essa preocupação que a gente tem com o futuro deles, quanto mais a gente intervir, mais cedo, melhor. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença da doutora Kátia,
Gostaria de agradecer você, nosso telespectador. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar, tenho certeza que a doutora terá o maior prazer em respondê-lo. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!